Isso é uma realidade ou não, Carlos Aros? Carlos Aros, tem alguém sentado do seu lado ou eu estou ouvindo coisas? Eu acho que tem, Madeleine. Você não falou que acreditar, viver é acreditar? Acreditar. Você terminou o primeiro bloco dizendo que viver é acreditar. Tem aqui uma moça vestida de fada, De por fada. quê? Mas nós vamos falar do assunto sério, que é saúde. Essa é a Camila Basílio, ela é odontopediatra. Tudo bom, Camila? Bem, boa tarde. Por que você está vestida de fada? Na verdade, é um trabalho que eu faço como odontopediatra, levando o conhecimento de saúde bucal às crianças. E além de explicar como que é a higiene, como se faz, eu vou de fada. E também contando um pouquinho do que é a fada do dente. E eu vim hoje para falar um pouquinho desse trabalho que eu faço. E como que você teve essa ideia de incorporar um personagem? Porque, sei lá, eu tenho filho, eu levo ao odontopediatra. E eu nunca vi um trabalho desses. Eles têm a educação na escola, geralmente é uma coisa lúdica, mas eu nunca vi assim com um personagem. Pelúcia, né? Tinha os dentões de pelúcia, aquelas escovas de dente dente de enormes. pelúcia, que nojo, cara. Pra levar para as escolas e tal, Não, né? nós temos kits de educação em saúde, tem macromodelos, bocas bem grandes, escovas grandes, espelhos grandes. Mas a minha ideia surgiu porque a minha história é diferente de uma odontopediatra normal. Eu sou filha da Angelina Basílio, que é presidente da Escola de Samba Sociedade Rosas de Ouro. Eu nasci numa escola de samba. Eu nasci desfilando no carnaval. Então, eu estou acostumada a vestir fantasia. E eu amo a minha profissão, que é a odontologia, e amo também ser sambista. Então, eu uni os dois lados da minha vida. E hoje, eu transformei isso, né? Então, essas duas, assim, faz muito parte da minha vida na realidade. Então, na minha realidade. Então, em vez de, na verdade, pôr fantasia uma vez por ano, eu tô pondo todos os dias. Você põe todo dia? Quase todo dia. Gente, que Eu já paciência! pensando na mesma Tem coisa, que né? gostar É do muita dente das paciência. crianças demais. Eu amo a Mas odontologia. você vai sozinha nas escolas? Como é que você tem o staff todo que te Não. acompanha? Como é que funciona na escola? Imagina, deve ser uma confusão, né? Com uma sala toda lá, um monte de criança. Como que é o processo? Na verdade, assim, a nossa atuação é através das clínicas odontológicas em que eu trabalho. A gente tem uma equipe das assistentes. Elas não são assistentes em saúde bucal. Elas são... eu esqueci. Elas fazem odontologia, então elas fazem um estágio na clínica. Então Entendi. elas vão comigo Sim. nas escolas, me ajudam nas palestras. E aí a gente consegue fazer. Sozinha não dá, né? Sozinha não tem como. Mas além da personagem Fada do Dente, eu também, no meu dia a dia, tô me vestindo de Cinderela e de Bela Adormecida. Pra não enjoar da fada, ela foi Por pras quê? princesas. Então a e tal. fada... Fada do dente eu tô meio assim, porque assim, na minha casa nem começou a fase de queda do dente ainda, mas eu já fui informada. De que vai ter que desembolsar Não, de que atualmente a fada do dente tá deixando R$50. Fui informada assim. Sabia que a fada... Eu falei, que R$50, menino? Enlouqueceu? Não, e tem fadas muito fada generosas. acompanhou- que é costumo isso? A fada Legal. acompanhou a escalada da inflação. Eu falei, que é isso? Aí veio assim com um tom assim, Dilma falando do Temer, carta do Temer, sabe? Não, tô só te informando. Não quero me antecipar aos fatos. Não quero avançar o sinal, mas estão dando por aí R$50. E essa troca da moeda é só uma simbologia. Eu também ouço falar das crianças que vão nos meus atendimentos. Você vai deixar moedas de chocolate? Olha lá, Madeleine. Não Deixa li. 50 moedas de chocolate aqui que vem com o número 1 na frente. Fala lá, filho. Que bacana. Como é que você vai enfiar isso embaixo do travesseiro? É bom ser rápido, né? Pra não derreter. Então, assim, eu não... Não tem a ver, porque você Exatamente. você é dentista. Então você não pode fazer. Eu, por exemplo, faria essa barganha de chocolate tranquilo, mas fácil, hein? você não pode endossar, não é? Exato. Deixa um ticket, retire no armário da cozinha. Pronto, você não precisa colocar o chocolate no travesseiro. Mas e aí a Cinderela, a Bela, as outras personagens, como é que você encaixa? Sempre em alguma coisa da odontologia você vai...
Na verdade, assim, a Fada do Dente é uma personagem que eu levo às escolas. E de vez em quando eu coloco para a clínica. E também tenho as outras personagens para que seja mais lúdico o atendimento dentro do consultório. Essas da outras clínica só na odontológica. clínica. Entendi. A Fada do Dente é a minha personagem que eu levo nas escolas para orientação de higiene. Agora, na clínica, se você levar o seu filho lá, eu posso estar de Cinderela, de Fada do Dente, de Bela Adormecida e personagens mais que eu estou também desenvolvendo fantasias. E tudo, assim, mais pro lado do carnaval. Então, não é uma fantasia simples, é uma fantasia mais elaborada. E o que eu queria saber é assim, vocês conseguem atender as crianças com mais calma? Porque o problema de você atender a criança é que tem criança que entra em pânico. Tem um desespero ali, né? Tem desespero. Então, assim, tanto que tem dentistas que só atendem adultos. O dentista que atende criança, geralmente é uma pessoa especializada nisso. As mães procuram, assim, é claro que existem crianças que vão em outros dentistas, mas hoje em dia é muito forte essa tendência de atender só criança, até porque você tem que preparar aquele dente da criança, aquela dentição, para ser muito mais saudável do que se fazia 20 anos atrás, não é? Sim, na verdade, o ideal é que a criança, né, o bebê, desde o bebê, a gestante, o bebê e a criança passe com o odontopediatra, porque ele se especializa, então ele estuda além da faculdade, então ele termina a faculdade e entra numa pós-graduação para se especializar na criança. Então, um cirurgião dentista, clínico geral, que não tem essa especialidade, não vai saber as abordagens técnicas corretas para abordar a criança, pelo lado psicológico, pelo lado lúdico que a gente tem que levar nesse momento. Muitas crianças vão no dentista a primeira vez e é tudo muito novo. Eles ficam com medo de tudo, do ambiente, dessa pessoa diferente que está perto. Por que a minha ideia de estar fantasiada? Eu abordo a criança sem o meu jaleco branco. Depois eu coloco o jaleco para atender o paciente, que é um instrumento de biossegurança. Mas nessa primeira relação que eu vou vou estabelecer com ele, ele já vê que eu sou uma pessoa diferente. Então, quando ele entrar dentro do consultório, ele já vai começar a ter uma impressão diferente, a gente vai conversando. Mais tranquila. Agora, o que é mais complicado? Porque você, claro, você vai trabalhar com as crianças, etc. Mas tem os pais, né? Você precisa também, de certo modo, conscientizar os pais para a importância de cuidar da saúde bucal, porque muitas vezes a criança sozinha não vai levar adiante, precisa do esforço do pai. É um trabalho conjunto que você também faz com os pais? Odontopediatria é uma odontologia da família. Os pais são os principais responsáveis pela saúde bucal da criança. Sozinha a criança não tem habilidade para fazer a higienização. O papel dos pais é muito importante. Então eu passo, com certeza, durante toda a consulta, eu envolvo sempre os pais. Tem que ter esse envolvimento, não tem como. Isso. E assim, hoje tem muita gente, sabe que tem muita gente que tem ilusão de que a criança pode fazer sozinha e não pode. Eu queria saber da sua dica. Eu tenho certeza. Você não tem certeza? Eu tenho certeza que é o que eu mais ouço. Ele não escova. Filho, depende de você. Não, foi justamente por isso que eu perguntei, porque o pai tem a noção, porque foi na escola, ensinou, agora já tá pronto, agora você cuida da tua vida, se vira, negão. Não, você manda se virar, mas cobra, filho, você tem que ficar ali em cima. Eu queria que você desse a dica pra quem é pai, quem é mãe, quem conhece alguma criança que tá ouvindo a gente, porque o que eu aprendi com os odontopediatras hoje é diferente do que eu aprendi na escola quando eu era criança, ou do que eu aprendi com o meu dentista, que nem ia na escola quando eu era criança. Do que eu aprendi com o dentista naquela época. As coisas se fazem diferentes. A escovação é diferente, são mais vezes, são outras regras. É tudo de outro jeito do que eu tinha aprendido. O que é o básico para você fazer como rotina numa criança para ela ter dentes saudáveis numa geração que vai viver, sei lá, às vezes 100 anos? Na verdade, nós temos algumas doenças bucais. A principal é a doença cárie. Então, você está ouvindo falar, é uma doença cárie. A gente precisa fazer com que a criança não tenha essa doença. A doença cárie é uma doença multifatorial. Então, ela está relacionada com escovação, com hábitos alimentares e com a microbiota, que são os bichinhos, as bactérias que tem na cavidade bucal.
Eu falei 3 deles. O que a gente tem que fazer? Então, eu tenho que abordar os pais nesses três fatores. Então, primeiro, orientação e higiene bucal. Ensinar tanto a criança quanto os pais a técnica de escovação para remoção total do biofilme, da placa bacteriana, que são os restos de alimento com as bactérias. Além de ensinar a técnica de escovação, a gente tem que falar da abordagem à pasta de dente. Hoje nós usamos pasta fluoretada em todo o mundo, desde o bebê até nós adultos. Não é para comprar pasta sem flúor de R$25, como a trouxa aqui comprou. Não é, é com flúor. Por quê? O que vai mudar é a quantidade. Por isso que você tem que ir no odontopediatra, pro odontopediatra passar para você qual é a quantidade de flúor da criança, tá? Abordamos, então, higiene, que é através da escovação e o uso de uma pasta fluoretada. Depois disso, os hábitos alimentares. Então, a gente tem que ver o que essa criança come. Ela come uma dieta saudável ou é uma dieta cariogênica, que tem mais açúcares durante todo, né, o dia dessa criança. E o que a gente não consegue mensurar tão fácil na clínica são a quantidade das bactérias. Mas a gente tem também uma relação da genética, que isso é muito importante. A maioria dos bichinhos que você tem, o seu filho vai ter na boca, né? Então, tá muito relacionado. Bom, aqui, ó, dicas super importantes da Camila Basílio, que é odontopediatra e personificou a fada do dente. Tem uma abordagem super interessante aí, meio psicológica, para fazer com que a criança goste de cuidar do dente. Camila, muito obrigada por ter vindo obrigada aqui. Pelo convite. Se precisarem, eu retorno outra vez. Posso vir de Cinderela, de Bela Adormecida? Vai diversificando as personagens. Muito obrigada. Eu gostaria muito deixar um recado aqui para os papais e para as crianças que ouvirem o programa de vocês. É muito importante ir ao dentista. Não deixem de ter esse hábito. A saúde começa pela boca. Não esqueçam disso. Obrigado, Camila. Verdade. De nada.